repercussão da partida de ontem, o Vasco acabou permitindo perder 3 pontos, né? A segunda derrota em São Januário, a primeira foi contra o Criciúma, agora contra o Internacional. Derrota essa que deixa, obviamente, o torcedor muito chateado. Fizemos um vídeo pela manhã até em tom de desabafo, mas agora é olhar para os próximos jogos. O Vasco tem aí 4 jogos pela frente importantes para buscar esta classificação. Eu quero já começar esse vídeo também perguntando a você, torcedor, se o mais interessante é o Vasco classificar para uma pré-Libertadores ou buscar a classificação mesmo para a Copa Sul-Americana e montar um time melhor, um time mais competitivo no próximo ano e disputar qual das duas competições internacional. Coloca aqui nos comentários, é importante. O fato é, nesses 4 jogos pela frente, o Vasco tem essa possibilidade, tem essa chance. Eu acho que tem que mudar essa mentalidade. O Verratti até se expressou nas suas redes sociais, demonstrando muita vergonha pela forma que o Vasco tem jogado, pela forma que o Vasco acaba cansando mal fisicamente, acaba permitindo o adversário ser superior em sua própria casa. Parece que o Vasco jogou como visitante e o Internacional como mandante. Até o próprio técnico Roger Machado revelou em coletiva que colocou a marcação em linha alta. O Internacional fez uma marcação em linha alta, fez uma pressão pós-perda e conseguiu ser mais eficiente do que o Vasco, chutando ao gol. E um desses chutes ao gol foi o gol do Wesley, que acabou dando um resultado positivo para o Internacional. O fato é que o Vasco amanhã viaja para São Paulo para enfrentar o Corinthians. Inclusive o BTB Esportes vai estar também viajando para poder cobrir essa importante partida na Neoquímica Arena. E vai aí uma questão até de brio para os jogadores, para o técnico Rafael Paiva. Eu acho que dentro de todo o contexto, tudo que aconteceu para esse jogo de domingo, seria interessante o Paiva chegar na pré-eleição ou até mesmo no treino, no último treino desse sábado. O Vasco vai ter para se preparar para o jogo de domingo e falar: olha, o Ramon falou sobre o Vasco, sobre a questão do Corinthians, né? Ele fez aquela comparação, aquela declaração que repercutiu durante toda a semana. E os jogadores ter isso até mesmo como um brio e buscar esse resultado, mais que seja difícil jogar na Neoquímica Arena, mas eu acho que uma vitória fora de casa retoma a confiança, retoma a moral e o objetivo, porque falta nisso. Falta essa objetividade no Vasco de querer essa vitória, de buscar esse resultado, principalmente fora de casa, porque depois a sequência em casa. O Vasco enfrenta o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro em casa, jogo importante, define o Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Cuiabá. Então, basicamente, é o Vasco pegar essa frase do Ramon, dizendo que o Corinthians é maior que o Vasco, e os jogadores ir para campo e provar que o Vasco tem condições de vencer. Eu digo isso com todo respeito à instituição do Corinthians, mas o que está em jogo é o Vasco ultrapassar, o Vasco aproveitar, por exemplo, caso se confirme o título do Cruzeiro pela Sul-Americana, o G7 vira um G8, né? E caso tudo dando certo aí no Campeonato Brasileiro, o G8 vira um G9. O Vasco ainda tem a chance de se classificar para a pré-Libertadores. E o fato disso é sobre o Vasco buscar montar um elenco competitivo para 2025. E claro, não só o técnico, já que hoje o assunto é um plano A, um substituto para o Paiva. Informação até que saiu no GE é que dentro do planejamento do Vasco, entre o presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe Loureiro, o técnico Rafael Paiva está fora dos planos para 2025. O Paiva, tudo bem, veio na coletiva e fez uma declaração infeliz, e ele até pediu desculpa hoje nas suas redes sociais em relação a essa declaração, a esse recorte, e realmente foi muito mal, pegou muito mal a declaração do Paiva. Mas não é somente técnico, eu acho que é uma reformulação total, é uma construção de jogadores, é trazer contratações pontuais. E claro, se o plano é substituir o Paiva, se o plano A é substituir, e o Vasco já tem isso no planejamento, já tem isso como um futuro definido de não manter o Paiva para a próxima temporada. E aí surgem nomes
Por exemplo, o primeiro nome na lista do Vasco é o técnico Pedro Caixinha, ex-Bragantino. Quero saber, torcedor cruzmaltino, se esse nome te agrada. A informação, segundo o jornalista Diogo Dantas, Vasco segue o planejamento para 2025 e faz primeiro contato por Pedro Caixinha. O português recentemente recusou a investida do Santos. A ideia do clube não é trazer um técnico de imediato, por faltarem apenas 4 rodadas para o fim do Brasileiro. A direção espera que a reta final tenha estabilidade para o planejamento de 2025. Está prevista a reformulação da comissão técnica e também do elenco, com saída de alguns jogadores. A pressão sobre o trabalho de Rafael Paiva já transbordou para o diretor técnico Felipe Loureiro e o presidente Pedrinho, que se movimenta por soluções nos bastidores para evitar maior desgaste. Então essa é a informação que agitou os bastidores nesta sexta-feira sobre o planejamento, sobre o plano A em relação a técnico. Você, torcedor cruzmaltino, que tem voz e tem espaço aqui no BTB Esportes, teria um outro nome na mesa? A gente está falando de um técnico português, e o retrospecto de técnico português no Vasco não é legal. Mas tem um nome aí interessante que pode assumir o Vasco para a próxima temporada. O Vasco que tem outros planejamentos na mesa em relação à reforma, construção de São Januário. Tem a questão também da venda da SAF. Muita coisa tende a acontecer para esse futuro do Vasco. Mas o ideal agora é organizar a casa, de fato colocar quem tem que colocar nessa barca para se transferir, para ir embora. Planejar desde já, é outra informação que nós temos, que o presidente Pedrinho já planeja a questão de jogadores, de reforços. O Vasco tem como prioridade um zagueiro, um volante e um jogador de ponta, né? Um atacante de ponta. E falando em volante, informação de última hora, tá? Informação martelo batido. Portanto, Hugo Moura volta para o time titular, só que no lugar do Matheus Carvalho suspenso. Matheus Carvalho tomou o 3º cartão amarelo, portanto está suspenso para a partida contra o Corinthians. Com isso, a dupla de volantes será Hugo Moura e Matheus Carvalho. Nós vamos ter a lista dos relacionados no embarque do Vasco neste sábado. Você vai acompanhar no BTB Esportes o embarque, você vai acompanhar também informação do último treinamento e preparação para o jogo contra a equipe do Corinthians. E outro detalhe, falando em Matheus Carvalho, o mesmo volante do Vasco desperta interesse no time da MLS, a Major League Soccer. O seguinte, o Sporting Kansas City é cotado o nome de Matheus Carvalho para o time da MLS. O detalhe esse, que é interessante, e isso acaba sendo um aprendizado sobre o scout, né? A importância de você trabalhar na valorização desses jogadores. O Vasco pode ter aí uma renda de 30 milhões com a venda do volante Matheus Carvalho, que eu vou dizer, jogou muito ontem, jogou bastante, foi um dos melhores jogadores do Vasco, no meu entendimento, e passa a ser um ativo muito importante para o mercado da bola agora do Vasco. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com as informações e a notícia do Vasco da Gama. Deixa aí sua opinião, o que vocês acharam sobre o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar aquele sino para ter as notificações. E um grande abraço aí. Tchau, até o próximo vídeo.